São Paulo sempre pareceu uma cidade que jamais dormia. Por trás dos arranha-céus de vidro que refletiam as luzes da noite, erguiam-se centenas de hospitais particulares com as melhores reputações do país. Eram lugares onde trabalhavam os especialistas mais brilhantes, onde milhares de pacientes depositavam suas esperanças. Tudo parecia ordenado, profissional e confiável, uma face moderna do mundo médico brasileiro. Contudo, foi por trás dessa imagem impecável que uma grande questão começou a emergir lentamente. Uma questão que teve início com a presença de uma mulher de meia-idade no saguão do Ministério da Saúde. Seu rosto estava cansado, seus olhos inchados, e sua voz tremia quando ela afirmou que sua família havia sido vítima de erro médico por parte de vários médicos renomados de São Paulo. As pessoas que ouviram sua história sentiram uma compaixão espontânea. Suas palavras fluíam cheias de sentimento, os detalhes pareciam plausíveis, e a tristeza que emanava de seu corpo era como uma prova viva, difícil de refutar. Ela mencionou negligência sistêmica, acobertamento e até insinuou a existência de uma máfia médica que até então permanecia intocável pela lei. Era uma narrativa tão pesada, tão alarmante, que bastaram algumas horas para que seu nome se tornasse o centro das conversas. As redes sociais começaram a ferver. Várias organizações da sociedade civil exigiram imediatamente uma investigação completa, e a lista de médicos que ela citou continuou a crescer. 10 nomes, depois 30, depois 80, até atingir um número que silenciou muitos, 137 dos melhores médicos de São Paulo. Para o público, aquela mulher, Helena, parecia uma heroína corajosa que ousava falar. No entanto, para a equipe de investigação conjunta do Ministério da Saúde e da Polícia Civil, havia algo que parecia dissonante. Alguns pequenos detalhes por trás da história, talvez invisíveis para um leigo, começaram a levantar suspeitas. Um funcionário da saúde que a ouviu pela primeira vez apenas franziu a testa e sussurrou para um colega: "Você ouviu o padrão? É muito arrumado, muito liso para uma tragédia." E essa suspeita se fortaleceu quando a equipe de investigação solicitou os documentos de apoio. Alguns arquivos pareciam perfeitos demais. Não havia rasuras, nem erros de digitação, nem as inconsistências que geralmente aparecem em prontuários médicos reais. Era como se tudo tivesse sido preparado de antemão. Do outro lado, alguns dos médicos incluídos na lista pareciam genuinamente chocados. Havia aqueles cujos rostos empalideceram, outros que choraram imediatamente, e alguns que se perguntavam como seus nomes poderiam de repente estar ligados a uma tragédia da qual nem sequer tinham conhecimento. Vários deles tinham um histórico impecável de décadas, sem um único registro de infração, sem uma única queixa séria de pacientes anteriores. Mas a pressão pública não se importava com isso. Quando uma história toca a emoção, a verdade muitas vezes se afoga por trás dela. A equipe de investigação deu então o primeiro passo: cruzar as declarações de Helena com os dados de campo. E foi aí que a primeira rachadura começou a aparecer. Alguns procedimentos médicos que ela mencionou não correspondiam aos protocolos nacionais. Alguns locais que ela alegou serem o cenário dos eventos não estavam em operação no dia que ela indicou. Havia até o nome de um médico que, segundo ela, a atendeu diretamente quando, na verdade, ele estava participando de um simpósio internacional no exterior naquela data. Lenta, mas seguramente a história que inicialmente parecia o grito de uma vítima começou a se transformar em algo muito mais complexo. A equipe de investigação percebeu que não estava lidando apenas com uma alegação de erro médico. Eles estavam enfrentando algo mais sombrio, uma narrativa que talvez tivesse sido cuidadosamente construída. E foi a partir daí que começou a longa jornada para desvendar a verdade. Helena sentou-se com as duas mãos firmemente entrelaçadas sobre a mesa de madeira da sala de interrogatório, enquanto sua respiração subia e descia irregularmente, como se estivesse tentando conter algo muito mais pesado do que apenas tristeza. Ela começou sua história com uma voz baixa e trêmula, mencionando o nome de seu marido Marcos, que supostamente fora vítima de uma série de negligências médicas que ocorreram sem que nenhum dos hospitais tentasse se responsabilizar pela tragédia.
Ela descreveu a noite em que seu marido foi levado à emergência, mencionando como as enfermeiras não o atenderam imediatamente. O médico chegou atrasado e o medicamento administrado, segundo ela, não era apropriado para a condição clínica que seu marido apresentava naquele momento. Cada detalhe que ela pronunciava fluía como lágrimas difíceis de conter, carregado de uma emoção que feria quem a ouvia. Ela afirmou que seu marido teve uma complicação súbita após uma determinada injeção, e depois disse que o médico de plantão nem sequer verificou seus sinais vitais de forma completa antes de tomar uma decisão crítica. Segundo sua versão, cada passo no tratamento médico daquela noite parecia errado e descuidado, fazendo com que sua família se sentisse tratada como um fardo sem importância para o hospital. Ela também acrescentou que após a morte de Marcos, o hospital se recusou a fornecer o prontuário médico completo, chegando a sugerir que a família não aumentasse o problema, pois tudo já era a vontade de Deus. Essa frase, segundo ela, foi a ferida mais profunda, fortalecendo sua convicção de que algo estava sendo deliberadamente encoberto por uma grande instituição que deveria proteger vidas humanas. Com lágrimas escorrendo, ela disse que não queria que os médicos negligentes continuassem a trabalhar e a criar novas vítimas, pois, em sua opinião, o número de pacientes prejudicados era certamente maior do que o que se via na superfície. Ela tirou algumas folhas de fotocópias e as entregou ao investigador com as mãos trêmulas, mostrando uma lista com os nomes dos médicos que, segundo ela, estavam envolvidos na negligência. Os nomes estavam impressos de forma organizada em colunas que pareciam muito sistemáticas, como se ela já tivesse rastreado um padrão que, em sua opinião, nunca fora tocado pela lei. A lista começou com 3 médicos, depois cresceu para 20, e continuou até atingir mais de 100, criando uma onda de comoção que teve um grande impacto fora daquela sala de interrogatório. Helena falou de forma tão convincente, com uma narrativa que fluía sem interrupções, como se cada experiência amarga estivesse perfeitamente organizada em sua memória. Ela descreveu seu marido como um trabalhador esforçado e saudável, que nunca teve histórico de doenças graves, de modo que sua morte súbita foi considerada por ela a prova mais clara de que o procedimento médico fora realizado de forma descuidada. Com a voz embargada, disse que nunca perdoaria ninguém envolvido e jurou expor o que chamou de um grande crime envolto em jalecos brancos e títulos acadêmicos. A equipe de investigação observava cada palavra que saía de sua boca, pois sua história estava cheia de elementos de tragédia capazes de despertar a simpatia de qualquer um, especialmente quando ela descreveu os últimos momentos de seu marido, que supostamente chamou seu nome com uma voz fraca antes de nunca mais acordar. Ela mencionou que sua família a pressionava para buscar justiça e afirmou ter falado com dezenas de outras famílias que viveram experiências semelhantes, mas que optaram por ficar em silêncio por não poderem lutar contra as poderosas instituições médicas. Quando o fim de sua história se aproximou, ela olhou para os investigadores com os olhos vermelhos e lacrimejantes, dizendo que não buscava dinheiro nem atenção, mas apenas queria garantir que o que aconteceu com seu marido não acontecesse com mais ninguém. Sua declaração soou tão firme que a sala pareceu congelar, dando a impressão de que ela era uma vítima lutando sozinha contra um sistema grande e injusto. No entanto, muito além de cada frase cheia de dor, os investigadores já haviam notado uma série de inconsistências que não podiam ser ignoradas. Mesmo assim, por enquanto, a história de Helena ainda era considerada a base inicial de um grande caso que parecia prestes a abalar o mundo médico brasileiro, tornando-se o ponto de partida de uma longa investigação que acabará de começar. A equipe de investigação, liderada pelo delegado Alves, um homem de meia-idade com olhos que já haviam visto mais narrativas falsas do que ele gostaria de admitir, começou a reunir todos os arquivos fornecidos por Helena, organizando-os na longa mesa da sala de análise. A atmosfera da sala mudou lentamente, tornando-se mais silenciosa e cautelosa à medida que os vários detalhes de seu relatório começaram a ser examinados um por um. Eles releram cada frase que ela havia dito, comparando-as com os procedimentos médicos oficiais em vigor nos grandes hospitais de São Paulo. E foi a partir daí que a primeira inconsistência começou a parecer muito clara para aqueles acostumados a lidar com relatórios sensíveis como este. Alves franziu a testa ao perceber que várias das ações médicas que Helena alegou terem sido realizadas nunca fizeram parte do protocolo de atendimento de emergência.
O tratamento que ela descreveu parecia mais um roteiro dramático de novela do que um procedimento clínico padrão. Ele rastreou os dados internos do hospital em questão e descobriu que o medicamento mencionado no relatório de Helena nunca foi retirado da farmácia no dia do ocorrido, indicando uma diferença gritante entre sua história emocional e os registros logísticos reais. A equipe então se voltou para os prontuários eletrônicos para verificar a linha do tempo do atendimento ao paciente, mas, mais uma vez, encontraram uma inconsistência notável. O horário que Helena indicou não se alinhava com o cronograma de cirurgias, a troca de turnos dos médicos ou os dados dos enfermeiros de plantão naquela noite. Essas pequenas diferenças podiam parecer triviais para um leigo, mas para investigadores acostumados a ler padrões, inconsistências como essas eram frequentemente o ponto de partida para a descoberta de uma manipulação maior e mais estruturada. A suspeita se fortaleceu quando um dos membros da equipe, a perita Sofia, notou que os documentos entregues por Helena tinham um formato diferente do formato oficial normalmente usado pelos hospitais. O cabeçalho e os números de referência não correspondiam ao sistema digital comumente usado por qualquer instituição médica em São Paulo. Eles decidiram chamar um especialista em perícia de documentos para examinar mais a fundo, e o especialista rapidamente descobriu que as assinaturas dos médicos nos arquivos mostravam características inconsistentes com as assinaturas originais armazenadas no banco de dados oficial. Quando os resultados da análise inicial foram apresentados a Alves, a atmosfera na sala tornou-se tensa. Eles começaram a perceber que este caso não era apenas um relatório de negligência médica, mas tinha um padrão mais suspeito e poderia envolver um esforço sistemático para criar uma narrativa específica. Alguns investigadores trocaram olhares ao perceber que Helena poderia ter preparado sua história com grande detalhe, mas não compreendia que toda ação médica moderna deixa um rastro digital difícil de manipular sem deixar inconsistências gritantes. Nesta fase, os investigadores decidiram verificar a presença dos médicos acusados na noite do ocorrido, e o resultado foi uma grande surpresa. Descobriu-se que um dos médicos que Helena apontou como principal culpado estava no exterior, participando de um simpósio internacional em Lisboa. Este fato fez com que toda a história de Helena começasse a desmoronar, pois não havia explicação lógica para como alguém poderia cometer negligência médica em São Paulo quando seu passaporte registrava sua presença na Europa durante o mesmo período. A equipe também descobriu que vários outros médicos da longa lista nem sequer haviam tratado o paciente em questão, pois trabalhavam em unidades diferentes que não tinham relação direta com o caso relatado. Tudo isso adicionou uma camada de dúvida cada vez mais espessa, fazendo com que os investigadores vissem a narrativa inicial de Helena como algo que talvez não fosse apenas exagerado, mas potencialmente construído intencionalmente para causar um efeito específico na opinião pública. No entanto, eles não podiam tirar conclusões precipitadas. Decidiram então voltar a analisar as gravações internas do hospital, desde as câmeras de segurança do corredor da emergência até as gravações de áudio das chamadas internas entre médicos e enfermeiros. Através dessas gravações, ficou claro que todos os funcionários do hospital seguiram os procedimentos padrão, sem nenhum sinal de negligência fatal, o que tornou a equipe ainda mais convicta de que o relatório tinha uma grande falha que não podia ser ignorada. Quando todas essas peças de informação começaram a formar um quadro mais claro, os investigadores perceberam que a história de Helena poderia ser apenas a superfície de algo muito mais complicado. Eles finalmente concluíram que a investigação deveria ser aprofundada, não mais para encontrar provas de negligência médica, mas para descobrir o que realmente aconteceu para que uma narrativa cheia de lágrimas pudesse arrastar 137 médicos para o centro de acusações que alarmaram todo o país. E a partir deste ponto, a suspeita oficial começou a se formar. Algo não se originou de uma tragédia, mas de uma construção muito bem elaborada. Quando os investigadores perceberam a magnitude das inconsistências no relatório inicial, começaram a analisar a longa lista fornecida por Helena com um nível de cautela muito maior. O número de 137 médicos não era algo que pudesse ser considerado uma coincidência. A lista continha nomes espalhados por vários grandes hospitais de São Paulo, desde especialistas em cardiologia, neurocirurgia, anestesia, pediatria, até clínicos gerais que não tinham qualquer relação com o caso que ela descreveu.
Quanto mais eles liam, mais claro ficava que o padrão de distribuição era amplo demais para fazer parte de um único incidente médico, levantando a grande questão de como esses nomes poderiam estar conectados em uma narrativa que parecia caótica, mas ao mesmo tempo organizada. Alguns dos médicos na lista eram figuras públicas com reputações excelentes. Vários eram conhecidos por seu trabalho social e contribuições acadêmicas significativas para a saúde no Brasil. Quando a notícia das acusações começou a se espalhar nos círculos internos dos hospitais, uma atmosfera de tensão imediatamente tomou conta de muitas unidades de trabalho. Nenhum dos médicos entendia por que seus nomes estavam sendo arrastados para um escândalo tão trágico. Os profissionais de saúde, que antes se concentravam em salvar vidas, agora tinham que enfrentar um novo medo: a possibilidade de que suas reputações pudessem desmoronar em questão de horas devido a uma acusação cuja fonte ainda não era clara. Não foram poucos os médicos que procuraram imediatamente a administração do hospital com o rosto pálido e a voz trêmula, perguntando se haviam cometido algum erro sem perceber. Mas a administração também não podia dar uma resposta definitiva, pois a acusação vinha de fora da instituição e ainda não podia ser verificada. A doutora Costa, uma jovem residente, chorou na sala de descanso, sentindo que seu nome estava sendo pisoteado sem motivo, enquanto o doutor Ferreira, um cirurgião experiente, tentava se manter firme, dizendo que a verdade logo viria à tona, embora a tensão em seus olhos revelasse uma profunda preocupação sobre como o público reagiria se a lista vazasse para a mídia. Os hospitais começaram a receber ligações de familiares de pacientes curiosos e preocupados, perguntando se era verdade que havia um grande caso de erro médico envolvendo vários médicos ao mesmo tempo. Isso fez com que o Departamento de Relações Públicas trabalhasse sem parar para acalmar o público enquanto aguardava os resultados da investigação oficial. Em pouco tempo, os boatos sobre este grande caso se espalharam por grupos de WhatsApp de enfermeiros, técnicos de laboratório, funcionários administrativos e até fornecedores de equipamentos médicos, fazendo com que o ambiente de trabalho se tornasse cheio de ansiedade e sussurros difíceis de conter. Enquanto isso, a equipe do delegado Alves continuava tentando entender o padrão oculto por trás da lista. Mas quanto mais eles a examinavam, mais descobriam que a conexão entre os médicos não seguia nenhuma lógica relacionada à prática médica diária. A maioria deles nunca havia trabalhado junta no mesmo caso, nunca esteve no mesmo departamento e sequer se conheciam. Isso fortaleceu a suspeita de que a lista não foi formada a partir de eventos reais, mas de algo muito mais artificial. Alguns dos nomes que apareciam na lista trabalhavam em hospitais bem distantes do local que Helena alegou ser onde a tragédia ocorreu, fazendo com que os investigadores se perguntassem se ela realmente sabia o que estava dizendo ou se estava apenas repetindo algo que havia sido montado sem entender a realidade do campo. No entanto, o que tornava a situação ainda mais complicada era o fato de que alguns nomes na lista estavam de fato presentes no hospital no dia em questão, criando uma brecha onde o público poderia acreditar em certas partes de suas acusações, mesmo que a narrativa geral parecesse frágil. Os investigadores começaram a mapear a lista em um grande quadro para ver se havia algum padrão oculto, mas após horas de análise, não encontraram nenhuma conexão lógica que pudesse explicar por que todos aqueles nomes estavam na mesma lista. A única semelhança que encontraram foi a reputação relativamente boa dos médicos, algo que deixou a equipe ainda mais preocupada de que este caso pudesse estar mais relacionado a motivos que visavam a reputação do que a motivos médicos ou legais. A tensão atingiu o auge quando a notícia sobre a lista começou a vazar para alguns fóruns públicos, e alguns médicos começaram a receber mensagens ameaçadoras ou acusações de pessoas que não entendiam os detalhes do caso. Sem uma única prova que apontasse para seus erros, os nomes começaram a ser questionados pelo público. E foi nesse momento que a equipe de investigação percebeu que este caso não afetava apenas a verdade legal, mas também a confiança da sociedade no mundo da saúde como um todo. Para os investigadores, a lista não era mais um conjunto de nomes, mas a prova de que alguém estava jogando um jogo muito maior do que apenas exigir justiça pessoal. E a partir daí, eles perceberam que a investigação deveria ir além da suposta negligência médica e entrar em um território onde os motivos humanos são muitas vezes mais sombrios do que parecem na superfície.
A equipe de investigação finalmente decidiu fazer uma verificação direta nos hospitais mencionados no relatório. Quanto mais eles analisavam os documentos e a lista de nomes, mais sentiam que a origem do problema não estava nos indivíduos, mas em algo que poderia ter sido sistematicamente construído de fora. Quando chegaram ao primeiro hospital, o Hospital Sírio-Libanês, a rotina parecia normal, como em qualquer outro dia. No entanto, havia uma tensão sutil no ar entre os enfermeiros e médicos, que observavam a chegada da equipe com olhos cheios de confusão e incerteza. Nenhum deles parecia saber o motivo exato da visita dos investigadores, mas a expressão em seus rostos sugeria que os rumores sobre as acusações em massa já haviam deixado toda a equipe em um estado mental instável. Quando os investigadores entraram na sala de administração médica para solicitar o prontuário do paciente mencionado por Helena, o funcionário de plantão entregou os arquivos com uma atitude profissional. No entanto, os investigadores imediatamente notaram algo que os fez trocar olhares cheios de espanto. Os arquivos estavam impecáveis, limpos demais, perfeitos demais para um caso de emergência que supostamente fora cheio de caos, como descrito anteriormente. Cada folha parecia organizada em ordem, sem um único risco de caneta adicional, sem correções manuais e sem as mudanças de anotações que geralmente aparecem quando médicos e enfermeiros se revezam no atendimento de um paciente em situação de urgência. Um dos investigadores, com anos de experiência em casos de erro médico, suspirou longamente ao ver a anormalidade e sussurrou para seu colega que nenhum prontuário médico real se parecia com aquilo, a menos que alguém tivesse preparado os arquivos antes da inspeção. Eles então solicitaram acesso ao prontuário eletrônico para verificar se a versão digital tinha registros diferentes, mas o sistema digital também mostrava uma completude de arquivos que quase levantava novas suspeitas, pois não havia uma única anomalia técnica que geralmente aparece nos registros de atividades diárias da equipe médica. Quando examinaram a sala de emergência onde o incidente supostamente ocorreu, os investigadores sentiram novamente a mesma coisa, uma atmosfera limpa demais para um local que geralmente é preenchido pelo ritmo acelerado, pilhas de equipamentos médicos e os vestígios da atividade de atendimento de emergência que nem sempre podem ser controlados. A sala parecia estéril, como se tivesse acabado de passar por um processo de limpeza completo, e isso fez com que os investigadores se perguntassem se a limpeza foi feita em um horário normal ou se foi feita de propósito depois que a questão do relatório de erro médico surgiu. No entanto, quando questionaram os funcionários da limpeza, as respostas não forneceram qualquer clareza, pois todos disseram que seguiam o cronograma de limpeza de rotina estabelecido diariamente. A equipe então se mudou para o segundo hospital, o Hospital Albert Einstein, e novamente encontraram condições semelhantes, documentos completos e organizados, salas estéreis e uma equipe que parecia nervosa, mas que não conseguia fornecer informações significativas. Neste ponto, os investigadores começaram a perceber que a situação não era sobre se os hospitais estavam escondendo algo, mas que Helena poderia ter usado a organização das instituições médicas como base para construir uma narrativa que parecia plausível para o público. A sociedade, não familiarizada com o mundo médico, poderia interpretar os arquivos organizados como prova de acobertamento, quando, na realidade, a organização nem sempre significa que há um crime, especialmente quando não há nada realmente faltando ou manipulado nos registros oficiais. No entanto, o mais impressionante foi a semelhança suspeita entre os documentos de vários hospitais que não tinham relação entre si. O formato da escrita, a disposição das colunas e até o estilo dos relatórios pareciam os mesmos, como se tivessem passado pela mesma mão. Isso fez com que os investigadores se perguntassem se alguns dos documentos fornecidos por Helena eram realmente de fontes legítimas ou apenas cópias fabricadas para fortalecer sua história emocional. Em meio ao processo de verificação, a tensão aumentou quando um chefe de unidade disse que só soube das acusações contra seu departamento por meio de uma mensagem de texto que circulava em um grupo interno, o que o fez se sentir encurralado por uma situação que ele nunca havia imaginado. Ele disse que toda a equipe agora trabalhava com medo, porque a pressão pública poderia destruir a reputação de alguém mais rápido do que os resultados de uma investigação oficial, que leva muito tempo para chegar à verdade. Quando os investigadores saíram do último hospital que visitaram naquele dia, carregavam um sentimento muito mais pesado do que quando chegaram.
O que encontraram não foi uma prova forte de negligência, mas uma camada estranha que indicava que a história de Helena poderia estar baseada em uma fundação instável. Eles perceberam que, para encontrar a verdade, precisavam investigar não apenas o que aconteceu nos hospitais, mas também o que aconteceu nos bastidores da grande narrativa que estava se desenvolvendo na sociedade. E a partir desse ponto, eles começaram a entender que a próxima jornada não seria mais sobre rastrear erros médicos, mas sobre descobrir quem realmente estava movendo a grande história que arrastou 137 médicos sem uma razão justificável. Quando a equipe de investigação voltou ao centro de comando para revisar todas as descobertas das visitas de campo, eles começaram a perceber um padrão de estranheza que não podia mais ser considerado uma mera coincidência. Detalhes que antes pareciam triviais agora apontavam para a possibilidade de que a narrativa construída por Helena estivesse sobre uma base de fabricação mais cuidadosa. Eles organizaram todos os documentos coletados e começaram a compará-los com a versão dos arquivos que Helena havia fornecido no primeiro dia do relatório. Ficou claro que várias das informações que ela mencionou nunca apareceram nos documentos oficiais do sistema hospitalar. Um investigador apontou para o registro de tempo em um relatório de procedimento médico, cruzou-o com a lista de troca de turnos dos enfermeiros e imediatamente viu que a hora mencionada por Helena não correspondia ao profissional de plantão. Isso levantou a suspeita de que ela poderia ter adicionado certos detalhes para tornar sua história mais dramática. Além disso, o medicamento que ela alegou ter sido administrado em dose excessiva nunca foi registrado na farmácia, reforçando a indicação de que ela poderia ter apenas citado termos médicos de fontes obscuras para fortalecer sua narrativa. A atenção dos investigadores então se voltou para as assinaturas dos médicos nos documentos que ela trouxe. Após um exame mais aprofundado pela perita forense Sofia, descobriu-se que o padrão de pressão da tinta e o estilo do traço não correspondiam às assinaturas autênticas dos médicos. A assinatura parece uma imitação feita às pressas, explicou Sofia, enquanto os investigadores murmuravam entre si. Alguém parecia ter tentado construir uma estrutura narrativa sem entender o quão facilmente tal manipulação seria exposta sob escrutínio profissional. Eles então examinaram uma anotação específica no relatório de Helena que mencionava uma consulta de reavaliação 3 horas após o primeiro procedimento. No entanto, as gravações das câmeras de segurança do corredor do hospital mostraram que nenhum médico entrou na sala de emergência naquele horário, o que adensou ainda mais a suspeita de que a cronologia que ela apresentou nunca aconteceu. Um dos investigadores notou que Helena poderia ter combinado vários elementos de experiências de outras pessoas ou eventos diferentes para criar uma única narrativa que parecesse coesa, mas que na realidade continha muitas peças desconexas. Ao rastrear novamente os dados de presença dos médicos da longa lista, eles encontraram mais anomalias gritantes e difíceis de explicar logicamente. Um médico de reabilitação foi acusado de envolvimento em um procedimento cirúrgico que nem era sua especialidade. Um pediatra foi acusado de realizar um procedimento em um paciente adulto, algo impossível em um sistema médico que opera com uma divisão rigorosa de especialidades. A equipe percebeu que erros de alocação de especialistas como esses eram a prova mais forte de que Helena não entendia como um grande hospital funcionava, fazendo com que a longa lista parecesse mais uma compilação de nomes escolhidos aleatoriamente do que o resultado de uma observação real. Enquanto isso, outro investigador encontrou uma estranheza no estilo da linguagem do relatório escrito de Helena. Vários dos termos médicos que ela usou eram mais parecidos com citações de artigos online comuns do que com anotações oficiais de um hospital, reforçando a impressão de que ela havia montado seu relatório com base em fontes secundárias, não em experiência direta. Eles começaram a perceber que cada detalhe que parecia convincente na narrativa de Helena era, na verdade, o ponto mais fraco e fácil de desmoronar quando examinado com a metodologia de uma investigação profissional. A suspeita aumentou ainda mais quando eles revisaram a gravação de áudio da entrevista inicial e notaram uma mudança no tom de voz de Helena quando ela mencionava certos nomes de médicos, como se quisesse dar ênfase especial a figuras específicas, enquanto inseria outros nomes como complemento para ampliar a escala da acusação. Os investigadores então presumiram que Helena poderia ter uma motivação específica contra um ou dois nomes, enquanto os outros foram apenas vítimas adicionais para aumentar o peso emocional da acusação que ela lançou.
No final daquele dia, a equipe sentiu que todas as peças das estranhezas estavam começando a formar um quadro mais claro. A narrativa de Helena não estava apenas cheia de falhas lógicas, mas também tinha um padrão de fabricação que tentava unir várias informações sem levar em conta a realidade operacional de um hospital. Eles perceberam que não se tratava mais de provar a existência de negligência médica, mas de descobrir quem realmente estava por trás do esforço de montar uma grande história que arrastava centenas de pessoas sem qualquer base justificável. Com essa nova compreensão, os investigadores começaram a preparar o próximo passo: investigar a vida pessoal de Helena para descobrir se havia um motivo oculto que ela havia escondido por trás de suas lágrimas e de sua história comovente, contada com tanta convicção. Quando os investigadores perceberam que a narrativa de Helena estava repleta de inconsistências, decidiram expandir a investigação para um âmbito mais pessoal. Muitas vezes, os motivos mais profundos de uma pessoa não se refletem em seus relatórios, mas em seu histórico de relacionamentos e conflitos. Eles começaram rastreando os registros legais relacionados a ela e descobriram que ela já havia movido uma ação judicial contra um dos hospitais que agora estava em sua lista de acusações. No entanto, a ação foi rejeitada pelo tribunal por falta de provas robustas que sustentassem sua alegação de danos. Essa descoberta imediatamente reacendeu a suspeita de que suas ações atuais poderiam estar enraizadas em uma profunda decepção não resolvida. Os investigadores aprofundaram-se na dinâmica de sua vida nos últimos anos e descobriram que ela tinha um histórico de conflito prolongado com um médico específico que também estava na lista de acusações, um médico de grande prestígio, conhecido por sua postura profissional e sua firmeza em recusar pedidos considerados inadequados às normas médicas. Registros internos do hospital revelaram que Helena certa vez pediu a esse médico, Dr. Oliveira, que assinasse um documento médico para fins administrativos que não podiam ser eticamente justificados. O médico recusou-se firmemente para manter a integridade de sua profissão. Essa recusa aparentemente gerou uma raiva que se tornou o início de um relacionamento ruim entre eles. Uma enfermeira que interagiu com Helena disse que ela frequentemente vinha ao hospital com um tom de voz exigente e desconfiado, como se estivesse convencida de que alguém estava tentando obstruir seus interesses quando, na verdade, a maioria da equipe estava apenas seguindo os procedimentos padrão que não podiam ser violados. Este testemunho fortaleceu a convicção dos investigadores de que Helena tinha uma tendência a exagerar problemas que poderiam ser resolvidos administrativamente, transformando-os em conflitos pessoais quando suas expectativas não eram atendidas. Além disso, os investigadores descobriram que Helena era ativa nas redes sociais e frequentemente compartilhava postagens de teor conspiratório sobre o mundo da saúde, desde teorias sobre hospitais que acobertavam erros até narrativas de que certos médicos nunca eram punidos por causa de seu poder. Isso levantou a suspeita de que ela há muito tempo nutria desconfianças não baseadas em fatos concretos. As postagens mostravam um padrão de pensamento que levava a generalizações excessivas, frequentemente visto em indivíduos que se sentem traídos por um sistema e querem retaliar de qualquer maneira. Quando os investigadores examinaram seu histórico de comunicação, encontraram várias mensagens que mostravam raiva pessoal contra alguns profissionais de saúde, incluindo expressões como "eles vão saber o que é perder" e "ninguém deve escapar das consequências". Essas mensagens não refletiam apenas dor, mas também uma forte determinação de criar pressão sobre aqueles que ela considerava tê-la prejudicado. Essa prova tornou ainda mais claro que o motivo de Helena era provavelmente muito mais emocional e pessoal do que ela mostrava em seu relatório oficial. Os investigadores também buscaram informações de seus parentes próximos. Um deles admitiu que Helena tinha uma tendência a guardar rancor quando se sentia tratada injustamente, mesmo por coisas pequenas. Portanto, uma pequena mudança na interação médica poderia ter sido interpretada por ela como uma forma de humilhação ou negligência. O parente também disse que ela já havia ficado obcecada em buscar justiça para questões que já haviam sido explicadas medicamente, mas que ela continuava a considerar como negligência. Esse padrão indicava que Helena provavelmente havia construído uma grande narrativa baseada em uma coleção de eventos subjetivos que nunca foram verificados. Quando todas essas informações foram organizadas no quadro de análise, os investigadores viram um novo quadro muito mais claro.
Helena não parecia querer apenas justiça para seu marido, mas estava tentando se vingar de todos que a fizeram se sentir marginalizada ou menosprezada, especialmente aqueles com posições influentes no mundo da saúde. A longa lista de 137 médicos provavelmente não nasceu de um evento médico real, mas do desejo de criar um grande abalo que pudesse destruir a reputação coletiva das pessoas que ela via como símbolos de poder em um sistema que a havia decepcionado. Neste ponto, os investigadores começaram a perceber que o motivo de vingança provavelmente estava no cerne deste caso, e que Helena poderia ter usado a história de seu marido como porta de entrada para criar o maior ataque ao mundo médico que ela já imaginou. Com isso, a investigação teve que entrar em uma nova fase para descobrir até que ponto ela havia planejado tudo isso e se havia outras partes que a ajudaram a construir a grande narrativa que agora abalava a confiança do público nas instituições de saúde. Os investigadores começaram a rastrear a trilha digital dos documentos que ela entregou, focando nos metadados, que frequentemente guardam informações cruciais sobre o processo de criação, edição e distribuição. A partir disso, descobriram que vários dos arquivos não foram criados usando equipamentos hospitalares, mas sim de um computador pessoal conectado à rede de internet de sua casa. Isso imediatamente levantou a grande questão de quem mais estava envolvido na elaboração do material. Ao investigar mais a fundo, encontraram atividades de edição de documentos realizadas durante a noite, quando a maioria da equipe médica não estava trabalhando, tornando ainda mais claro que o processo de falsificação e compilação de arquivos ocorreu em um âmbito privado e não no ambiente profissional. A trilha digital também levou a várias contas envolvidas em conversas online sobre questões de saúde, onde Helena parecia interagir com indivíduos que compartilhavam visões conspiratórias semelhantes sobre o mundo médico. As conversas mostravam um padrão de reforço mútuo entre os membros do grupo, especialmente quando discutiam a ideia de que a verdade não será revelada se ninguém tiver a coragem de começar uma frase que agora soava muito relevante para os investigadores. Ao analisar suas atividades nas redes sociais, eles descobriram uma pequena rede que frequentemente compartilhava postagens de tom provocativo, incluindo alegações de que muitos médicos de São Paulo estavam envolvidos em práticas equivocadas que nunca foram reveladas ao público. As postagens pareciam coordenadas, pois apareciam em horários quase simultâneos e usavam um estilo de linguagem semelhante, como se tivessem sido escritas por uma pessoa, mas espalhadas por várias contas diferentes. Os investigadores começaram a suspeitar que Helena não estava agindo sozinha, mas estava usando esse pequeno grupo para criar um ruído que pudesse influenciar a opinião pública e ampliar a impressão de que suas acusações tinham uma base sólida. Além disso, os investigadores encontraram um grupo fechado onde Helena frequentemente compartilhava informações que ela afirmava virem de fontes internas, quando, na verdade, a maior parte dos fatos que ela compartilhava era apenas uma interpretação selvagem de dados médicos simples que não poderiam ser concluídos sem conhecimento clínico. Os membros do grupo pareciam dar um grande apoio emocional, e alguns deles até a encorajaram a continuar sem hesitação, fornecendo uma espécie de legitimação simulada para as ações extremas que ela estava tomando. Os investigadores perceberam que esse tipo de apoio poderia ser um forte impulso psicológico para alguém que busca justificação para suas ações. Ao examinarem o histórico de postagens, também encontraram várias que pareciam ser uma tentativa sistemática de diminuir a confiança do público em hospitais específicos, pois as postagens atacavam essas instituições com narrativas de negligência recorrente, embora não houvesse provas oficiais para apoiar essas alegações. Os investigadores suspeitavam que Helena usava uma estratégia de névoa de informação, onde ela espalhava várias questões menores para cobrir sua história principal, tornando difícil para o público distinguir entre fato e opinião, especialmente quando as emoções desempenhavam um grande papel na percepção da sociedade sobre o mundo da saúde. Essa rede tornou-se ainda mais clara quando os investigadores encontraram o perfil de um indivíduo que se comunicava intensamente com Helena por mensagens diretas, dando conselhos técnicos sobre como redigir o relatório para que parecesse convincente e difícil de refutar. Essa pessoa parecia ter um conhecimento básico de administração médica, embora não trabalhasse formalmente na área da saúde, e deu sugestões sobre como organizar a cronologia para que parecesse lógica para um leitor leigo.
Essa descoberta mostrou que Helena recebeu ajuda de alguém que entendia os pontos vulneráveis da percepção pública, especialmente em relação a questões de saúde sensíveis. Além disso, os investigadores descobriram que várias contas na rede haviam postado material que promovia indiretamente a narrativa de Helena antes mesmo de seu relatório oficial ser apresentado, o que tinha um padrão muito suspeito, como se o processo de publicação de opinião tivesse sido cuidadosamente preparado para receber o relatório. Isso fortaleceu a suspeita de que havia uma estratégia de distribuição de informações que visava criar uma onda de formação de opinião desde o início, para que o público acreditasse mais facilmente em suas acusações quando o relatório fosse oficialmente anunciado. Quando os investigadores encerraram o dia com o quadro de análise cada vez mais cheio, eles perceberam que o que enfrentavam não era apenas a fúria de uma mulher que se sentia ferida, mas a construção de uma grande narrativa fortalecida por uma pequena rede de pessoas com interesses ou crenças específicas sobre questões de saúde. Eles perceberam que a investigação estava entrando em uma fase mais complexa, onde a verdade não estava apenas enterrada pela emocionalidade, mas também por uma estratégia de disseminação de informações que parecia projetada para retardar o processo de revelação dos fatos reais. E com essa compreensão, os investigadores entenderam que o próximo passo deveria se concentrar em provas técnicas que pudessem conter essa narrativa falsa e, ao mesmo tempo, expor quem mais estava envolvido na tentativa de derrubar a reputação de 137 médicos que haviam se tornado vítimas de uma engenharia de informação muito perigosa. Conforme os investigadores continuavam a análise da trilha digital, começaram a encontrar um padrão muito mais gritante do que simples conversas online de reforço mútuo. Vários arquivos enviados por Helena continham metadados que mostravam edições repetidas feitas a partir do mesmo dispositivo em horários muito específicos. O padrão de tempo não parecia aleatório, mas seguia um ritmo que refletia alguém trabalhando consistentemente à noite, quando o ambiente ao redor era provavelmente mais silencioso e havia menos chances de testemunhas. Isso imediatamente levantou a suspeita de que Helena havia passado horas elaborando a narrativa e os documentos falsos com um nível de seriedade incomum para alguém que afirmava buscar apenas uma justiça simples. Os investigadores decidiram então investigar a atividade da rede de sua casa mais a fundo, e os resultados foram uma grande surpresa. Eles descobriram que a maioria dos arquivos que ela entregou às autoridades foi criada ou modificada usando dispositivos conectados ao Wi-Fi de sua casa, e não a um computador do hospital, como algumas partes suspeitavam anteriormente. Esses dados foram corroborados pelos resultados do rastreamento de endereço IP, que mostraram uma localização consistente com sua residência, tornando ainda mais claro que o processo de falsificação de documentos foi feito de forma privada e não envolveu nenhum sistema interno de hospital. A maior chave do caso surgiu quando os investigadores conseguiram obter gravações de câmeras de segurança de uma área pública não muito longe da casa de Helena. As gravações a mostravam entrando em um local com várias pastas contendo documentos que pareciam idênticos aos arquivos que ela posteriormente entregou aos investigadores. A gravação não mostrava nenhum envolvimento de pessoal do hospital, pois toda a sua atividade foi realizada nos arredores de sua casa. Isso convenceu os investigadores de que todos os documentos eram resultado de um trabalho individual, realizado sem a supervisão ou o envolvimento de qualquer instituição médica. Ainda mais, um dos momentos mais decisivos ocorreu quando os investigadores encontraram registros de e-mail que mostravam Helena enviando rascunhos de documentos para várias pessoas de sua pequena rede pedindo sugestões sobre as frases que deveriam ser usadas para que o relatório parecesse convincente e difícil de ser contestado por profissionais de saúde. Na conversa havia várias sugestões para adicionar termos técnicos que soassem complicados, embora não fossem medicamente relevantes, para que a narrativa parecesse mais autoritária para um leitor leigo. Essa prova mostrou diretamente que Helena não estava agindo apenas com base em emoções pessoais, mas havia projetado o relatório com a intenção de influenciar a opinião pública desde o início. O mais chocante veio quando os investigadores descobriram uma gravação de tela salva automaticamente por um de seus dispositivos de backup na nuvem. A gravação mostrava o processo de edição de vários nomes de médicos que foram posteriormente inseridos na lista de acusações. A gravação mostrava ela removendo alguns nomes e substituindo-os por outros, sem qualquer consistência médica ou administrativa que pudesse explicar a mudança.
Essa substituição aleatória de nomes fortaleceu a suspeita de que a lista não estava conectada a eventos reais, mas foi apenas montada para dar a impressão de que um grande escândalo estava acontecendo nos bastidores do mundo médico de São Paulo. Os investigadores então confirmaram essa descoberta examinando os metadados de cada arquivo, um por um, e o resultado sempre mostrava o mesmo padrão. Os documentos foram criados, editados e finalizados usando os dispositivos pessoais de Helena, muitas vezes em sessões de maratona que duravam até de madrugada. Esse padrão mostrava cada vez mais que ela não estava trabalhando com base em memórias traumáticas, mas em um plano sistemático que visava manipular a percepção do público e das autoridades. O clímax desta parte ocorreu quando um dos membros da pequena rede que ajudou a espalhar a narrativa de Helena foi finalmente chamado para depor. A pessoa admitiu que estava apenas seguindo as instruções de Helena porque acreditava estar ajudando a lutar por uma grande verdade que não deveria ser encoberta pela sociedade. A confissão se tornou um ponto de virada na investigação, pois agora as autoridades tinham uma testemunha que confirmava que Helena havia, de fato, montado a história deliberadamente e não com base em eventos reais que pudessem ser verificados. Com as provas cada vez mais completas, a equipe de investigação finalmente conseguiu ver o quadro completo de como o relatório emocional de Helena estava enraizado em manipulação técnica e psicológica, realizada com um alto nível de determinação. Todas as gravações, metadados, conversas e confissões de testemunhas formaram uma única conclusão irrefutável. Helena havia projetado um relatório falso com um propósito específico, e seu trabalho era muito mais organizado do que muitas pessoas haviam previsto no início da investigação. Neste ponto, os investigadores perceberam que o próximo passo era confrontar Helena com todas as provas coletadas para ver como ela reagiria quando a narrativa que ela construiu com tanto cuidado começasse a desmoronar diante de fatos inegáveis. Quando todas as provas foram reunidas em um grande dossiê que preenchia a mesa da sala de interrogatório, a equipe de investigação percebeu que era o momento certo para confrontar Helena com os fatos que ela não podia mais negar. Eles a convocaram para o escritório de investigação com o pretexto de completar alguns pequenos detalhes que ainda precisavam ser esclarecidos. Helena chegou com um passo confiante, carregando uma pasta com os documentos que ela sempre alegou serem provas legítimas. No entanto, seu rosto logo ficou tenso quando viu a expressão séria dos investigadores, que a olhavam com uma mistura de cautela e firmeza. No início, ela tentou manter a calma, dizendo que estava pronta para ajudar em nome da verdade. Mas os investigadores já entendiam que a verdade a que ela se referia não estava mais alinhada com os fatos que haviam coletado. O delegado Alves abriu a reunião mostrando a gravação da câmera de segurança que a mostrava carregando as pastas de casa, não do hospital. Helena respondeu imediatamente, dizendo que estava apenas copiando os documentos para organizá-los melhor. Mas quando lhe mostraram os metadados que provavam que os documentos foram criados em seu computador, não no sistema do hospital, ela começou a ficar inquieta e mudou de assunto, dizendo que talvez houvesse um erro técnico que ela não entendia. A reação imediatamente deu a impressão de que ela não estava preparada para enfrentar detalhes concretos demais para serem desviados com desculpas simples. O investigador então exibiu a gravação de tela que mostrava o processo de ela mesma removendo e adicionando nomes de médicos à lista de acusações. Desta vez, sua expressão mudou drasticamente ao ver suas próprias mãos fazendo a edição que ela havia negado anteriormente. Ela tentou encontrar uma desculpa, dizendo que algumas famílias de pacientes forneceram informações adicionais, mas o investigador imediatamente mostrou as conversas por mensagem direta que provavam que a substituição de nomes foi feita com base em sugestões de pessoas de sua rede online, não em eventos médicos reais. Quando essa prova foi apresentada, ela virou o rosto lentamente, como se não estivesse pronta para ver como suas mentiras estavam sendo expostas uma a uma. O silêncio tomou conta da sala quando o investigador leu a confissão de um dos membros de sua rede, que disse que ajudou a espalhar a narrativa apenas porque queria apoiar a luta de Helena. Neste ponto, Helena começou a perder o controle emocional. Ela disse que essas pessoas interpretaram mal suas intenções, mas o investigador imediatamente mostrou os registros de e-mail contendo instruções explícitas que ela enviou aos membros da rede, completas com orientações sobre as frases que deveriam ser usadas para que sua narrativa soasse mais convincente.
Essas provas não lhe deixaram mais espaço para manobras, pois cada frase que ela proferia podia ser refutada por dados muito mais fortes. À medida que a pressão aumentava, a voz de Helena começou a tremer quando ela disse que tudo o que fez foi apenas para buscar justiça para seu marido. No entanto, o investigador então mostrou os prontuários médicos oficiais que provavam que seu marido havia sido tratado de acordo com o procedimento, completos com toda a documentação que contradizia suas acusações. Seu rosto empalideceu ao ver os registros vitais e os dados médicos que ela nunca havia mostrado antes, como se toda a construção emocional que ela havia erguido desmoronasse em um único fôlego. Neste momento seu choro explodiu, mas as lágrimas não carregavam mais a narrativa da verdade, e sim o medo do que aconteceria depois que a mentira fosse exposta. Quando o investigador pressionou ainda mais e perguntou por que ela incluiu tantos nomes de médicos na lista de acusações, Helena finalmente ficou em silêncio por um longo tempo antes de dizer, com uma voz quase inaudível, "Eu não queria que eles escapassem impunes." Essa resposta fez com que os investigadores a olhassem com uma mistura de choque e preocupação, pois a frase não era mais uma desculpa emocional, mas uma confissão da intenção de destruir a reputação de outras pessoas sem fundamento. Ela tentou corrigir sua declaração, dizendo que queria apenas tornar o sistema de saúde mais transparente, mas o investigador imediatamente mostrou a lista de alterações de nomes de médicos feitas aleatoriamente, que se tornou a prova mais forte de que suas acusações nunca tiveram a intenção de melhorar o sistema, mas apenas de exercer pressão sobre o mundo médico como um todo. Quando o investigador apresentou o último dossiê, o documento que continha a prova da falsificação das assinaturas dos médicos, Helena cobriu o rosto com as duas mãos. Seu corpo tremia e ela finalmente admitiu que alguns dos documentos foram de fato feitos por ela mesma, porque sentia que ninguém acreditaria nela se ela trouxesse apenas uma história sem provas escritas. A confissão saiu com uma voz entrecortada, como alguém que percebe que todo o esforço para manter a mentira não é mais possível. Os investigadores registraram cada frase com total precisão, pois neste ponto, Helena começou a admitir que suas ações foram conscientes e planejadas, embora ela continuasse a tentar enquadrá-las como uma luta contra a injustiça. A reunião terminou em silêncio quando Helena finalmente disse a frase que se tornaria o cerne de todo o relatório de investigação: "Eu queria que todos eles sentissem o que eu senti." Uma confissão que refletia que a vingança havia assumido o controle de todo o seu julgamento desde o início. Com esta confissão, os investigadores encerraram oficialmente a fase de confronto e iniciaram a preparação do processo que levaria Helena a um processo legal formal. Enquanto isso, do lado de fora da sala, o mundo médico de São Paulo ainda tentava entender como uma única história falsa pôde abalar a reputação de 137 médicos em um tempo tão curto. Após a confissão de Helena ser oficialmente registrada no boletim de ocorrência, a equipe de investigação percebeu que essa longa jornada havia aberto uma ferida muito mais profunda do que apenas a fabricação de um relatório. Os 137 médicos cujos nomes foram listados na acusação passaram por um período de medo, pressão mental e perda de autoconfiança devido a um escândalo que nunca imaginaram. Muitos deles admitiram ter sofrido mudanças drásticas em suas vidas diárias, desde a ansiedade que os envolvia toda vez que entravam em seus consultórios até os olhares desconfiados de alguns pacientes que não sabiam a verdade sobre o caso. Essa condição fez com que os médicos sentissem que a reputação que construíram ao longo de anos havia sido destruída em questão de dias, apenas pela persistência de uma pessoa em espalhar uma narrativa falsa. Alguns médicos seniores, anteriormente conhecidos por sua firmeza e autoridade, começaram a mostrar sinais de esgotamento emocional. A enorme responsabilidade que carregavam agora parecia mais pesada pela preocupação de que qualquer ação médica pudesse ser facilmente distorcida e transformada em uma nova acusação aos olhos do público. Não foram poucos os que tiveram que passar por sessões de aconselhamento psicológico para lidar com o estresse e o medo que surgiam toda vez que se lembravam de quão facilmente seus nomes foram arrastados para o turbilhão de um escândalo sem a chance de se defenderem. Houve até um médico que considerou se aposentar da profissão por sentir que não conseguia mais lidar com a pressão social que ainda pairava, mesmo depois que a verdade foi revelada.
A administração de vários hospitais também sentiu o grande impacto da crise, especialmente quando o nível de confiança do público diminuiu repentinamente devido à crescente opinião de que havia uma negligência sistêmica que vinha ocorrendo há muito tempo. Eles tiveram que realizar uma série de reuniões internas para restaurar o moral da equipe abalada, enquanto preparavam uma estratégia de comunicação pública para que a sociedade entendesse que as acusações eram apenas uma fabricação motivada por razões pessoais. O Departamento de Relações Públicas trabalhou quase sem parar para responder às perguntas da mídia, esclarecer informações e garantir que o público soubesse que não havia uma única prova que sustentasse as acusações de Helena. Enquanto isso, as famílias dos médicos afetados também enfrentaram uma situação difícil. Muitos tiveram que acalmar os filhos que ouviam calúnias no ambiente escolar ou de vizinhos. Alguns cônjuges de médicos disseram que o relacionamento familiar ficou tenso devido à crescente pressão emocional diária e à incerteza sobre o futuro de suas carreiras, o que os impedia de descansar em paz. Mesmo assim, eles continuaram a se apoiar, esperando que a verdade revelada restaurasse lentamente sua boa reputação e segurança mental. Quando os investigadores divulgaram as descobertas completas ao público, incluindo a confissão de Helena e a análise digital que provava a fabricação dos documentos, a reação da sociedade se dividiu entre alívio e profundo choque. Muitos ficaram chocados ao saber quão facilmente a opinião pública pôde ser formada por uma única história emocional amplamente divulgada, enquanto outros sentiram raiva porque a reputação dos médicos mais renomados de São Paulo havia sido manchada por acusações infundadas. Os médicos que antes foram alvo de calúnias receberam muitas mensagens de apoio de antigos pacientes, mas as feridas psicológicas que sofreram não desapareceram apenas porque o público finalmente soube a verdade. O governo estadual então tomou medidas especiais para fortalecer a confiança do público nas instituições de saúde, incluindo a realização de fóruns abertos que explicavam os mecanismos de tratamento de casos médicos, para que o público entendesse que cada procedimento tem padrões rigorosos que não podem ser alterados arbitrariamente. Essa medida foi importante para restaurar a calma entre os profissionais de saúde que por semanas sentiram que suas vidas eram alvo sem fundamento. O presidente da Associação Médica chegou a emitir uma declaração oficial afirmando que os 137 médicos haviam cumprido seus deveres de acordo com os padrões, e que não havia provas de qualquer violação. No entanto, por trás de todos os esforços de recuperação, os investigadores entendiam que o trauma sofrido pelos médicos não desapareceria em pouco tempo. As acusações em massa deixaram uma marca de ameaça que era difícil de apagar. Muitos médicos admitiram que ainda sentiam ansiedade toda vez que ouviam o som de uma notificação de celular, temendo que se tornassem novamente alvo de calúnias ou mal-entendidos públicos. Mesmo depois que o caso foi totalmente desvendado, alguns deles ainda hesitavam em aceitar novos pacientes, com medo de que cada decisão clínica pudesse ser mal interpretada e usada como base para outra acusação. No final, este caso não foi apenas sobre provar que o relatório de Helena era uma fabricação, mas também sobre restaurar a dignidade dos médicos que foram vítimas e melhorar o sistema de comunicação pública para que grandes questões como essa não abalassem novamente o mundo da saúde sem uma base clara. Os investigadores e as partes interessadas perceberam que restaurar a confiança do público era um processo longo, mas estavam confiantes de que a transparência e a aplicação rigorosa da lei ajudariam a fechar a ferida que se abriu demais. Enquanto isso, os médicos vítimas de calúnia tentavam lentamente reconstruir suas vidas e carreiras, embora a sombra do escândalo pudesse continuar a segui-los por muito tempo. Quando o processo de investigação foi oficialmente concluído e todas as provas foram entregues ao Ministério Público, o caso entrou em uma nova e muito mais decisiva fase, o processo judicial que decidiria as consequências legais para a mulher que causou grande agitação no mundo da saúde de São Paulo. Ela entrou no tribunal com passos pesados e um rosto cheio de ansiedade, diferente da atitude confiante que havia demonstrado quando fez as primeiras acusações contra os médicos. O promotor apresentou a série de provas de forma ordenada, desde os metadados dos arquivos até as gravações das câmeras de segurança, tudo mostrando muito claramente que Helena havia falsificado documentos e construído uma história falsa com o objetivo de destruir a reputação de muitos profissionais de saúde inocentes.
Seu advogado tentou desviar o foco, dizendo que ela era apenas alguém em profundo luto, mas o juiz declarou que a tristeza nunca poderia ser usada como justificativa para destruir a vida de outras pessoas através de mentiras deliberadamente planejadas. Quando sua confissão anterior foi reproduzida no tribunal, Helena abaixou a cabeça, como se não pudesse encarar a realidade de que toda a sua fabricação emocional agora era a prova que aprendia diante da lei. A atmosfera do tribunal permaneceu em silêncio, pois todos entendiam que essa decisão teria um grande impacto, não apenas para ela, mas também para o mundo médico que ela havia abalado. O juiz então proferiu o veredito de culpada por falsificação de documentos, disseminação de informações falsas e atos que causaram agitação pública, afirmando que a justiça prevalece, embora o processo de descoberta da verdade exija tempo e o trabalho árduo de muitas partes. A sentença marcou o fim de uma longa jornada que havia esgotado a energia, os sentimentos e a reputação de muitas pessoas, e ao mesmo tempo, foi o ponto de partida para os médicos que foram vítimas reconstruírem lentamente sua autoconfiança e dignidade profissional. Embora a ferida não pudesse cicatrizar em um instante, a decisão do tribunal lhes deu a força para seguir em frente com a convicção de que a verdade no final encontraria seu caminho. No encerramento do caso, um oficial de saúde disse que este evento foi um lembrete severo de que a opinião pública pode ser facilmente formada por narrativas emocionais não verificadas, e que todos têm a responsabilidade moral de serem cuidadosos antes de espalhar informações que podem destruir a vida de outras pessoas. Ele afirmou que o mundo médico trabalha com base em evidências, procedimentos e integridade, não em emoções estáveis ou suspeitas infundadas. Sua mensagem ecoou no tribunal, lembrando a todos que a confiança entre pacientes e profissionais de saúde é algo que deve ser continuamente protegido com transparência e respeito. Quando o dia começou a escurecer, o tribunal lentamente se esvaziou, mas a lição moral deste caso permaneceu no ar, como uma longa sombra lembrando que a justiça pode tardar, mas nunca está verdadeiramente ausente. Os médicos que foram vítimas voltaram para seus hospitais com passos mais firmes, trazendo um sentimento de gratidão por a verdade finalmente ter sido provada, embora a jornada até este ponto tenha sido cheia de dor e incerteza. Eles sabiam que os desafios ainda existiam, mas também entendiam que a integridade e a dedicação nunca são em vão quando defendidas com firmeza. E com isso, o grande caso que quase abalou as fundações do mundo da saúde de São Paulo foi finalmente encerrado, deixando uma mensagem clara de que, na escuridão da calúnia e da dúvida, a luz da verdade ainda é capaz de penetrar